Asmodeus, um dos demônios mais poderosos do inferno, aquele que dizem que está abaixo apenas do próprio Lúcifer. Alguns dizem que ele é o filho de Adão, já outros que na verdade ele é o rei esquecido de Sodoma. Eu vou contar tudo isso e muito mais sobre Asmodeus, o senhor da luxúria. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. O Asmodeus, assim como vários demônios e anjos também, tem várias descrições, formas e origens. Depende muito da religião e de quem está contando. Algumas fontes, assim como fazem com outros demônios, colocam ele entre os anjos caídos. E se ele é considerado um demônio de alta hierarquia, quando ele estava entre os anjos, não é errado pensar que ele também tinha um grande cargo. Tanto que dizem que ele pode ter sido um querubim ou um serafim, que são as duas maiores classes dos anjos. Se você quiser livros sobre mitologia ou demonologia, acesse o link que está aí na descrição do site da Amazon, que você vai achar vários. E se você acessar o link, vai estar ajudando o canal. Se você já viu meu vídeo sobre os 7 príncipes do inferno, você sabe que o Asmodeus faz parte desse grupo. E segundo Peter Binsfeld, assim como os outros príncipes, ele tem uma ligação com o pecado capital, sendo ele o senhor da luxúria. Ele também aparece na Goétia, sendo o 32º entre os 72 espíritos de Salomão. O seu nome pode ser escrito de várias maneiras, como Asmadia, Asmedai, Asmodaios, Asmodê, Asmodi, Asmodei, Asmodai e por aí vai. Ele é mencionado tanto na Bíblia quanto na Talmud, mas mais pra frente eu falo disso. Asmodeus é considerado o rei dos demônios, sendo muito comparável também com outros seres muito poderosos, como por exemplo Samael, que é o anjo da morte, e até mesmo Satã. Ele aparece em várias obras religiosas e também ocultas, como por exemplo o Dicionário Infernal e a Ars Goetia. Nesses locais ele aparece como tendo o torso de um homem, pernas de frango e uma serpente como cauda. Mas ele pode aparecer também como tendo a cabeça de um homem, de um touro e de um carneiro. E dizem ainda que ele é capaz de cuspir fogo. E além de tudo isso que eu falei, ele ainda pode aparecer nas costas de um dragão infernal, carregando uma lança ou uma bandeira. A escolha dos animais que aparecem com ele não é à toa, eles são símbolos de luxúria e de vingança. Asmodeus é o semeador das discórdias, discussões, do engano e da obsessão, e também está ligado com a sensualidade, ciúmes, fornicação, ira, adultério e vingança. Asmodai, como eu falei para vocês, é um dos vários nomes de Asmodeus. E essa palavra deriva da língua asvética, que é uma língua iraniana oriental, que era usada, por exemplo, na antiga Pérsia. Ela vem de Aishma Daiva, onde Aishma seria raiva ou ódio e Daiva seria demônio. E tem até um Daiva no zoroastrismo que se chama Aishma, que seria um demônio do ódio. Mas o nome Aishma Daiva mesmo não aparece nas escrituras. Mesmo assim, penso que o nome pode ter existido, e que o Asmodeus do livro de Tobias e que o Ashmedai da Talmud podem ter sido inspirados nele. Embora o Ashma, que é o demônio da ira do zoroastrismo, e Asmodai e Asmodeus sejam muito parecidos, não quer dizer que representam a mesma coisa, tá? Podem ter conceitos diferentes. De acordo com o Antigo Testamento, Asmodeu é um demônio maligno que matou os 7 maridos de Sara, que era filha de Raguel, antes sequer que ela se deitasse com eles. Essa história está presente no livro de Tobias, um livro que até onde eu me lembro não está presente na Bíblia dos protestantes, mas na Bíblia católica está. E a história aparece da seguinte maneira. Aconteceu que, precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel, em Ecbatana, na Média, teve também que suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Como a história é um pouco longa, para vocês não ficarem apenas olhando aí na tela, eu vou resumir aqui o resto. Bem, Deus acaba enviando o arcanjo Rafael para resolver o problema. Inclusive é nessa história que supostamente o Rafael acaba se transformando em humano e vive um certo tempo entre eles. Ele chega até o local e com a ajuda de Tobias ele faz uma fumaça de fígado de peixe, e com isso o Asmodeu acaba fugindo, mas depois é pego pelo próprio Rafael. Na Talmud, que é um conjunto de livros sagrados dos judeus, o Asmodeus, ou aqui chamado de Ashmedai,
parece ser menos perigoso do que o personagem que aparece em Tobias. No começo ele aparenta ser um bom sujeito, solidário, bem-humorado, porém depois ele começa a mostrar uma característica que combina muito com Asmodeus. Ele começa a ter desejos sobre as esposas de Salomão e Batseba, mas aqui ele combina mais com um sátiro grego do que mesmo um demônio. Asmodeu também é dito ser o rei esquecido de Sodoma, uma cidade que junto com Gomorra foi destruída por Deus por ser cheia de pecados. Alguns dizem que esses pecados podem ter sido causados por Asmodeus, que depois de morto se tornou um demônio. Tem algumas lendas que podem reforçar essa ideia, como por exemplo aquela em que o Asmodeus acaba tomando o trono de Salomão, e fica lá por alguns anos até o rei voltar e prender ele. Em outra lenda ainda, Salomão invoca o Asmodeus e engana ele para ele construir o templo de Jerusalém. O Asmodeus pode aparecer também como um filho de Adão. Sim, esse mesmo Adão que você está pensando, aquele que aparece em Gênesis, o primeiro homem criado por Deus. Segundo a história sobre isso, alguns dizem que ele seria filho de Adão, com Lilith, a famosa primeira mulher que teria surgido antes mesmo da Eva. E ela vivia junto com Adão no paraíso, até ocorrer uma briga com Adão e os dois se desentenderem, e a Lilith ir para o deserto, se tornando uma deusa negra. E ainda, segundo essa história, apareceria a Eva, só que a Eva seria possuída por Lúcifer, e da união dela com Adão surgiria o Caim. Já uma outra história diz que Asmodeus teria nascido de uma humana chamada de Namá, e seu pai era um anjo caído. E o nome que eu achei para esse anjo é Shamadon, mas eu não tenho certeza do nome, tá? Eu não sei se esse nome é de um humano ou de um anjo, então fica aí o aviso. Outros escritores colocam que Asmodeus teria nascido de Tubal-Caim, que é um personagem da Bíblia, junto com a sua própria irmã, que é a Noema. E como se todas essas versões que eu falei aqui não fossem suficientes, ainda tem mais uma. Nessa, o Asmodeus é filho do rei Davi, depois que ele se relacionou com uma súcubo. E essa súcubo recebe o nome de Agratibat Mahalat. O Testamento de Salomão é o antigo manuscrito pseudepigráfico, que seriam manuscritos em que a autoria é considerada falsa. No caso, supostamente quem teria escrito esse testamento é o próprio Salomão. Detalhe é que ele foi escrito em grego. Entretanto, sendo falso ou não, eu achei muito interessante trazer essa visão porque o Asmodeus daqui é muito parecido com o do livro de Tobias. Nessa história, o Asmodeus teria supostamente respondido uma pergunta de Salomão sobre qual seria o seu nome e as suas funções. Ele responde o seguinte: eu sou chamado Asmodeus entre os mortais, e meu negócio é conspirar contra os recém-casados, para que eles não se conheçam, e eu separo totalmente por muitas calamidades, e defino a beleza das virgens e afasto os seus corações. E eu levo os homens à loucura e ao desejo quando eles têm as suas próprias esposas, de modo que as deixam e vão noite e dia para outras que pertencem a outros homens, com resultado que cometem pecado e caem em atos assassinos. No Ars Goetia diz que o Asmodeus pode ensinar aritmética, geometria e astronomia, e pode tornar o invocador invisível, se assim for mandado. Porém, também é dito que o invocador não deve usar chapéu, porque se usar, o Asmodeus vai enganá-lo. E ao contrário de outros locais, aqui o Asmodeus pode aparecer como um homem bem vestido e bem educado, mas como ele tem pernas de frango, ele tem que usar uma bengala. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, se inscrever no canal, deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!